Olá, vamos entrar no capítulo 4 de A Gênese, que fala sobre o papel da ciência na Gênese, edição não adulterada de 1868. Para esse vídeo, trouxe a colaboração da amiga Ariane Neto, que nos ajudará a compreender melhor alguns pontos sobre o desenvolvimento das ciências na época de Kardec. Você sabia que um dos capítulos mais mexidos de A Gênese fala justamente sobre a união entre ciência e espiritismo? No capítulo 4, na edição original de 1868, Kardec mostra que não existe fé espírita verdadeira contra ou contrária à ciência. Pelo contrário, a ciência é chamada a explicar a criação. E é por isso que esse capítulo foi tão importante e mais tarde acabou sendo alvo de adulterações. Kardec começa lembrando que na antiguidade a história dos povos e das religiões eram quase a mesma coisa. Os primeiros livros de ciência eram, na verdade, livros religiosos, que explicavam a origem do mundo e da humanidade, de acordo com o pouco conhecimento daquela época. A religião funcionava como um freio poderoso para governar. Para manter o controle, ela precisava ser apresentada como absoluta, infalível e imutável. Não se discutia o texto sagrado, assim como ninguém discutia a ordem de um soberano. Daí nasceu a fé cega e a obediência passiva, e naquele contexto de povos quase primitivos, tiveram sua utilidade histórica. Mas aqui vem um ponto que as adulterações costumam diluir. Nas notas da edição autêntica, vemos claramente que Kardec está mostrando a intenção política das religiões usadas como instrumento de dominação. E é justamente aí que o Espiritismo se apresenta como uma inversão desse modelo. Em vez de fé cega, fé raciocinada. Em vez de obediência passiva, autonomia moral. Em vez de privilégio religioso, educação e livre exame para todos. As notas lembram que o Espiritismo não é uma igreja nem uma associação. Não tem registro de fiéis nem filiação obrigatória. Basta simpatizar com a ideia para ser espírita. Esse detalhe histórico ajuda a entender por que esse livro incomodou tanta gente e por que interessava amaciar certos trechos nas edições posteriores. Como era o contexto científico do século XIX, Kardec escreve a Gênese em plena revolução científica. Desde Copérnico, Galileu e Kepler, a astronomia e a física já tinham abalado a visão antiga do cosmos. No século XIX, outras ciências entram em cena, como geologia, antropologia, arqueologia. Todas elas mostram que a Terra e a vida têm uma história lenta, gradual e imensa, que não cabe em 6 dias literais de criação. Uma revista científica de 1850, citada nas notas, diz exatamente isso. Durante séculos, as explicações sobre a origem da Terra foram forçadas a caber a qualquer custo dentro da letra da Bíblia. Mas, com a geologia, a própria Terra se torna um livro aberto. As camadas do solo, os fósseis, as marcas da água e do fogo mostram uma história que não depende de dogmas. Kardec não foge desse choque. Ele diz claramente: se a religião entra em conflito com as leis da natureza, o problema não está na ciência, mas em dogmas humanos que foram declarados intocáveis cedo demais. E conclui: a missão da ciência é descobrir as leis de Deus na natureza. Se uma religião está de acordo com essas leis, não tem nada a temer do progresso. E se ela se recusa a avançar, a ciência avança sozinha. Percebe como isso é forte vindo no livro do século XIX?
da metafísica especulativa à metafísica experimental. Outro ponto essencial do capítulo 4 é o lugar do estudo do princípio espiritual nesse cenário. Kardec lembra que até então a alma era estudada pela metafísica e pela filosofia de forma teórica e especulativa. Nas universidades do tempo dele, as chamadas ciências psicológicas e metafísicas tratavam de temas como psicologia racional, que estudava a alma e sua ligação com o corpo, a cosmologia racional, que estudava a vida e a matéria, e a teodiceia, que estudava Deus, seus atributos e a providência. Mas como não havia observação direta do mundo espiritual, tudo ficava no campo da reflexão, raciocinar sobre Deus por analogia consigo mesmo, e daí tirar conclusões sobre o absoluto. É nesse ponto que o Espiritismo traz uma virada. A mediunidade é apresentada como um novo instrumento de observação para o mundo espiritual, semelhante ao que o telescópio foi para a astronomia e o microscópio para um mundo infinitamente pequeno. Graças à mediunidade, dizem os espíritos, tornou-se possível acompanhar a alma após a morte, estudar suas migrações e transformações e compreender as leis que regem o mundo espiritual. Kardec conclui que uma gênese completa não pode ser feita só com a ciência da matéria, nem só com a religião. É preciso unir ciências naturais e ciências morais, os dois mundos solidários, atuando juntos na explicação da criação. Lendo o texto autêntico de 1868, com as notas que situam Kardec em seu tempo, fica claro que a Gênese não é um livro contra a ciência, é justamente o contrário. É uma tentativa de reconciliação profunda entre fé e conhecimento. Por isso, esse capítulo é tão sensível quando falamos da adulteração da obra. Mexer aqui não é apenas trocar palavras, é mudar o modo como o Espiritismo se relaciona com o progresso científico e com a liberdade de consciência. Se você quiser continuar essa jornada, nos próximos vídeos a gente aprofunda outros trechos de A Gênese, sempre voltando ao texto original de 1868, para ouvir Kardec sem filtros. Se gostou do conteúdo, curte, comenta e compartilhe. Até o próximo.